Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Nós temos agora 35 minutos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler um versículo. Primeiro, capítulo 20. Nós vamos ler nas duas versões. Primeiro na outra. Atos 20, 27. Depois nós vamos ler na Almeida, Atos 20, 27. Vamos ler essas duas versões para a gente poder entender sobre o recado de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Paulo falou que ele não deixou de anunciar o plano de Deus. Vamos ver agora na versão Almeida. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Papai Deus. Plano e desígnio. Vamos orar. Eu sei, meu Deus, que é através da sua palavra que tudo que existe nesta terra passou a existir por causa da palavra. E a palavra no princípio era o Cristo. Foi por intermédio da palavra, por intermédio de Cristo, tudo que existe passou a existir pela palavra de Deus. E até o dia de hoje, Senhor, já se passaram mais de 4.000 anos, desde o começo. A Tua palavra não envelheceu, Tua palavra continua viva, Tua palavra continua eficaz, a Tua palavra continua sendo poderosa, porque ela me curou, ela me libertou, ela está transformando a minha vida. Liberto, curado eu já estou, agora eu estou sendo transformado. Estamos aqui passando por uma transformação, e isto é o resultado do ensinamento da palavra. Não existe nenhuma forma de mudar a mente humana, mudar o homem, somente a palavra. Jesus Cristo, usa-me, Senhor. Fala aos teus filhos, aos teus eleitos, aqueles que estavam como ovelhas desgarradas, como um dia eu também estive. Fala, Senhor, através das rádios, através dos aplicativos, através do Facebook, do YouTube, através dos CDs que são distribuídos grátis. Isto é um trabalho do Espírito. Que haja cura na nossa mente, que o povo de Jesus receba isto e tome posse para a glória de Papai. E se você recebe, toma posse e diga amém, 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 amém. Dá-lhe um louvor para o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmão santo de Deus. Obrigado aos santos de Papai Deus. O versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio. Parece que quando você pensa desígnio de Deus, parece que está faltando um S ali no os desígnios de Deus. Quando Paulo escreve isto aqui, o versículo 17 vai dizer para quem ele estava escrevendo. Põe lá, irmã. Em Mileto, é uma cidade, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da onde?
Então Paulo reuniu os presbíteros que estavam na igreja de Éfeso, os efésios. Então, o que ele disse? 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Ele falou: eu jamais deixei de anunciar a vocês coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Você vê, Paulo deveria, quando ele disse que eu vou para Jerusalém, ele deveria, quando falasse essa palavra, vou para Jerusalém, ele deveria falar: lá vai ser o melhor lugar da minha vida, porque lá é que a igreja começou, lá estão os apóstolos, lá estão a matriz, a igreja matriz, com um corpo forte, um corpo preparado. Mas olha o que ele disse: agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me espera cadeias e tribulações. Então Paulo ia pregar o evangelho, ele dizia, e ele ia para Jerusalém, aonde estava o centro nervoso da religião. É como você falasse: vou para Israel, vou para, olha lá onde está o Papa, para Roma, vou para Roma, onde está o centro nervoso da religião. Então ele diz: vou para lá, mas o que vai me esperar lá? Cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão sendo santificados. Esse capítulo vai até o 38, versículo 38. Mas o que me chama a atenção aqui, põe lá na outra versão agora, minha irmã querida. Ele disse aqui, na outra versão, que você vai ter mais um entendimento, põe aí no versículo 20. É a outra? Vós também sabem o que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não judeus que eles deviam se arrepender
dos seus pecados e voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Gente, esse homem era de Deus mesmo. Mas eu não vou dar valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. A minha missão é esta: anunciar as boas notícias da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus. Agora eu sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. O que é desígnio? O que é desígnio? O dicionário, ele diz que é o propósito. Ele diz que é plano. Desígnio é conselho de Deus, é juízo de Deus, é alvo de Deus, é destino de Deus. Desígnio é determinação, finalidade, intenção, intento, intuito, meta, plano, objetivo, miras, vontade, projeto, ideia e sonhos. Isto são sinônimos de desígnio. Então, quando Paulo disse, pois não deixei de anunciar todo o plano de Deus, dá um entendimento que parece que Deus tem vários planos, né? Aqui, anunciar todo, nós dizemos, quando não estamos com a Bíblia aberta, dizemos os desígnios, colocamos no plural, os planos, mas diz que Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus tem um alvo. Deus tem uma determinação. É o que nós vamos estudarmos nesse mês que nós estamos, até o último culto desse mês. Nós vamos falar de desígnio de Deus. Nós vamos mostrar aqui, não é que Deus tem vários desígnios. Deus não tem vários desígnios, Deus tem um desígnio. E nós vamos estudar sobre isto no próximo domingo. Pastor, o que é desígnio? Ali ele chama de plano. Então eu preciso de saber, quando Deus me chamou da maconha, isso aí era coisa de gente perturbada, né? Cheio de capeta. Eu já fui assim, então eu entendo quando a pessoa não está sobre o domínio de Deus, ela está sobre o domínio do mal. Só existe dois domínios, ou você está sob o domínio de Deus, ou você está sob o domínio do mal. Não, pastor, não estou nem de Deus nem do mal, estou na carne. A carne é maligna, então você está sob o domínio do mal. Por isso que as pessoas vivem assim, fazendo loucuras, irritando as outras, provocando as outras. Você sabe qual é o resultado de provocar as outras, né? Qual é o resultado? A morte. É o que você vê por aí, nos trânsitos, você vê nos vizinhos, você vê tudo isso aí, você vê o resultado da provocação que leva à carne. Então Paulo está dizendo que ele tinha um objetivo. Eu não me considero, ou se eu estiver vivo, ou se eu estiver morto, para mim não há problema. Bota para trás, irmão. Mais. Aí. Mas eu não dou valor à minha própria vida. Quem pode dizer assim? Quem é que tem essa coragem de dizer, eu não dou valor à minha própria vida? O importante é que eu complete uma missão. Então você que estuda comigo a Bíblia aqui,
Você sabe que lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11, e 12, né? Ele diz: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção de quem? Humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém ensinou para mim. Então você vê a autoridade. O apóstolo Paulo não é igual esses homens de hoje, essas missionárias de hoje, que vira e mexe, elas falam que foi no céu, aí no outro domingo ela conta que ela foi no inferno. Quem já ouviu isso, irmão? Vamos ouvir a missionária que foi no inferno, ficou 3 dias lá. Vamos ouvir essa mesma missionária que ficou 3 dias no inferno e Deus levou ela no céu, ela passou 3 dias no inferno. Então você vê essas baboseiras que você vê que não tem base nenhuma. Quando Deus levou Paulo lá no céu, que isso se encontra lá em Coríntios, né? Acho que é 2 de Coríntios 12, diz: conheço um homem em Cristo que foi arrebatado e foi ao paraíso. Então Paulo narra a sua vida, que ele foi ao paraíso. Então quando Deus leva ele ao paraíso, Deus não é um Deus de brincar, vamos passear no paraíso, que eu quero te mostrar a rua de ouro, mar de cristal, quero te mostrar. Não, ele levou Paulo lá no paraíso para falar a Paulo sobre o desígnio que ele tinha para a igreja. Por isso que o Ministério Restituição, nós respeitamos todos os apóstolos, consideramos todos os apóstolos sendo de Deus, porque isto Paulo fala em Gálatas 2, põe ali, minha irmã, 7 e 8, Gálatas 2, 7 e 8, pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho a quem? Aos não-judeus, que é considerado os gentios. Assim como tinha dado a Pedro, o apóstolo Pedro, a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Então nós entendemos aqui que Deus chamou um homem para um trabalho, para um ministério, para um serviço, e chamou o outro para o outro serviço. Então quando você pega os 2 apóstolos e você quer ouvir os 2 apóstolos e achar que os 2 apóstolos estão falando sempre as mesmas coisas, se estivesse falando sempre as mesmas coisas, não teria acontecido o que aconteceu no versículo 11, põe lá, irmã. 14, versículo 14. Quando vi que eles não estavam agindo como? Vocês estão aqui comigo? Vamos lá. Quando eu vi, Paulo, que eles, quem? Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do... Então ele falou, eles não estão agindo de acordo com a verdade. Tem muitos ministérios que não estão agindo direito de acordo com o evangelho. E por que as pessoas não saem desses lugares, pastor? Porque elas não sabem o que é o evangelho. Um tempo da tua vida, você que veio de outras denominações, um tempo da tua vida você viveu no outro evangelho. Quem pode confessar isso? Então, eu vivi no outro evangelho. Eu preguei o outro evangelho. Eu anunciei o outro evangelho. Eu anunciei um outro desígnio, que não era o desígnio para esse tempo. Eu anunciei. Então Paulo disse, quando eu vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a quem? A Pedro, na presença de quem? De todos. Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeu?
Então Paulo falou: ei, você é apóstolo de Jesus, você está primeiro do que eu, você andou com Jesus, tua sombra curou, você fez muitos milagres, eu sei que você é um homem de Deus, mas você está errado nisto aqui, você está errado. Quando a gente discorda de um homem de Deus, eu não estou discordando do homem de Deus, estou discordando do que ele está ensinando. Porque às vezes não sabe, ou às vezes sabe, mas porque não dá lucro. Porque Paulo diz: muitos pensam que a graça de Deus é fonte de quê? De lucro. E a graça de Deus não é fonte de lucro. A graça de Deus é uma guerra, meu irmão, para você poder manter as coisas em ordem. Mas uma igreja que prega a graça de Deus, ela pode ficar em paz, que Deus nunca vai deixar faltar nada para a igreja. Quando eu digo igreja, é aqueles que compõem o corpo, os membros do corpo de Cristo. Você, não vai te faltar nada para você. Então quando ele diz: então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Então Paulo discorda da mensagem. Então volte lá, minha irmã querida, para Atos 20, versículo de número 23. Sei somente que em toda a cidade o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. As pessoas, quando são convidadas para ir pregar numa outra igreja, esses que têm agendas de pregação aí para as igrejas, você sabe quem é, né? Então, eles exigem hotéis, eles exigem carros automáticos, ar-condicionado e às vezes carro blindado com segurança. Eles exigem churrasco, o melhor lugar para comer. Então, se não oferecer nada para essa gente, eles não vão a lugar nenhum, eles não saem das suas igrejas. E Paulo ia sair do lugar dele, da igreja dele, que ele começou a fundar. Ele ia para todos os lugares, mas ele sabia: olha o que vai me esperar. Passou, irmã, deixa aqui. Então ele diz: o Espírito Santo tem me avisado que prisões, sofrimentos estão. Por que Paulo encarava isto? Prisão, sofrimento, para levar a palavra de Deus. Ele tinha que ter algo muito forte para fazê-lo passar por tantas lutas. Eu estava lendo isto agora à tarde, me veio lágrimas nos olhos de falar: meu Deus, às vezes eu reclamo de subir no morro com sol, com calor, como eu passei muitos anos fazendo isso. Como eu reclamo às vezes de estar exausto. Quando eu vi isto, Paulo sofrendo, Paulo, sabe, gemendo, passando e dizendo: olha, eu não estou dando mínima para o que vai acontecer comigo, o que eu quero é pregar, porque o Senhor me levou no paraíso, o Senhor me levou ao paraíso, o Senhor me deu o desígnio, o Senhor me deu o plano, e eu tenho, enquanto eu estiver aqui, eu tenho que passar esse plano para a maioria das pessoas que eu me encontrar. Paulo não perdia a oportunidade. Então o que Paulo estava fazendo? Bota no 17, irmã. Ele estava preparando os líderes. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja, presbítero aqui é pastor, da igreja de Éfeso, para se encontrar com eles. Então Paulo estava preparando, porque Paulo iria deixar Éfeso, ele iria sair da Ásia, não só Éfeso, ele ia sair da Ásia, ele ia se embora, e ele sabia que Paulo não ia voltar mais. Tem lá em Atos, diz que eles agarraram Paulo, e começaram a chorar, pegaram nas pernas de Paulo, começaram a abraçar. Está no versículo 36 e 37, olha lá. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. E então todos choraram muito, e o abraçaram e o beijaram a Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele tinha dito que nunca mais ia vê-lo.
Então eles acompanharam até o navio. Então Paulo estava se despedindo, mas ele estava dizendo: eu vou me despedir de vocês. Ele diz: se alguém se perder no meio de vocês, versículo de número 27, 28, não, é 26, versículo 26, por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, esse se perder aqui não é perder a salvação. Paulo sabia que quem era salvo era salvo. Ele estava falando: se algum de vocês se perder de quê? Quem fala? Fala aí. Se perder de quê? Da mensagem. Ele está falando de uma mensagem. Se algum de vocês saírem desta mensagem, não é culpa minha. Eu digo aqui no Ministério da Restituição: se um de vocês saírem desta mensagem, não é culpa minha. Aí ele vai falar. Por quê? Por que não é culpa dele? Porque não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Então não é culpa minha se você está saindo do plano de Deus. O plano de Deus é para te salvar, é para me salvar. O plano de Deus, Ele quer cuidar de mim e de vocês. O plano de Deus, Ele diz, Jesus chegou a dizer: quantas vezes, Jerusalém, eu quis colocá-los debaixo dos meus braços. Ele chamou, como a galinha quer pôr os seus pintainhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis fazer isso com vocês, proteger vocês. Sabe o que eles fizeram? Vocês não quiseram. Então Paulo estava dizendo: se vocês saírem desta palavra, não vai dizer que é culpa de Paulo, que Paulo não ensinou, porque eu estou limpo do sangue de vocês. Ah, fulano foi para o reteté. Já ouviu falar no reteté, irmão? Você sabe o que é reteté? Reteté é algo do espiritismo. Quem já viu isso? Quem já viu? Quem já viu? Faça assim, já viu? Você tem um Google no teu celular? Escreva lá, vê se tem aí, irmão. Reteté. Põe aí. O que é reteté? Você vai ficar doido. Como que uma igreja que se diz de Jesus Cristo chama um movimento de reteté? Quem já ouviu esse nome? Reteté. Veja aí, meu irmão. Quando achar, me fala para mim. Então Paulo disse: pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Aí ele vai agora no 28. Cuidem de vocês mesmos. Paulo está falando com os líderes: cuide de vocês e de todo o rebanho. Paulo fala: cuide só do rebanho. Cuide de vocês. Vocês que são líderes, cuide de vocês. Porque a missão da serpente é pegar a liderança. Não quer pegar os membros, quer pegar a liderança. Se uma liderança é corrompida, o que ele faz com o ministério, com a igreja que ele é pastor? Corrompe tudo. Por isso que Paulo falou: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Então ele falou: cuide de vocês e cuide do rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Deixa eu ver aqui, irmão. Obrigado, irmão. Reteté. Há uma definição exata do termo reteté, mas ele vem, sim, de origem africana. Sua adoção pelas igrejas, sua adoção pelas igrejas pentecostais brasileiras, bem como de outros países, sim, uma forma de sincretismo com cultos primitivos africanos. Daí a semelhança com a prática da Umbanda. Note que as pessoas que em êxtase agem não de forma racional, mas como que dominadas por um espírito. A Bíblia diz que o espírito está sob o domínio do profeta. Então quando você vê esse movimento, você sabe que não tem nada de Deus.
Não tem nada. Mas não é possível que alguém dê 300 piruetas e roda assim e continue em pé. Se eu mandar você ficar de pé, se a gente der 5 giradas assim, a gente vai ficar... Vai pensar que está com labirintite. É ou não é, irmão? Tem uns que vivem, parece que tem um avião. Vai voar. Isso é maligno. Pode repreender que isso não é de Deus, isso não tem nada de Deus. Paulo está falando, se alguém largar a graça e ir para o reteté, se você largar a graça e ir para o reteté, porque você vai achar bonito, você vai achar bonito aqueles malucos gritando, pulando, falando em língua, e ninguém entende nada. Não tem isto aqui. Não tem a luz, o ensinamento, o desígnio. Qual é o desígnio de Paulo? Olha o que ele estava falando, desígnio de Deus, que Paulo estava traduzindo para a igreja. Cuide de vocês, cuide do rebanho, pastores, porque o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Irmãos, eu estou aqui porque o Espírito de Deus entregou vocês para me cuidar de vocês. Eu não posso explorar nem enganar vocês. Todo pastor de Deus tem essa responsabilidade com Deus. Eu não tenho compromisso com nada mais nesta terra. O meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Eu não tenho o direito de enganar a igreja de Jesus. Eu não posso passar isso na minha mente. Então ele diz, aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue de seu próprio filho. Pois eu sei que depois que eu for, olha agora, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, eles não terão pena do rebanho, e chegará o tempo em que alguns de vocês contarão o quê? Aí a pessoa sai do nosso meio e recebe uma mensagem de mentiras e busca vocês. Quantos de vocês foram buscados por pessoas que saíram daqui para contar coisas mentirosas para vocês? Oh, Jesus já voltou, a ceia não é de Deus. Cadê essa gente? Onde está essa gente, irmão? Que tentou te arrancar daqui, te levar para lugar nenhum, te colocar num barco sem motor, no meio do Oceano Atlântico. Você está aqui, você está dentro de um barco que tem um condutor que é Jesus. Não é eu que conduzo isso aqui. Eu sou apenas alguém que Deus me escolheu para dizer, porque Ele sabe que eu tenho coragem de dizer o que digo. O Espírito Santo, Ele tem colocado isto no meu espírito, a mesma autoridade, a mesma vontade, a mesma determinação que Paulo tinha lá atrás, eu também o tenho em nome de Jesus. Eu não me acovardo. Você sabe que eu não volto para a lei por nada deste mundo, porque eu conheço o desígnio de Deus para a minha vida. Eu conheço o propósito de Deus para a minha vida. Eu sei quando eu sair desta terra, aonde eu vou estar. Eu estarei com Deus para sempre, junto com vocês. É isto que eu creio, irmão. É isto que eu creio. Então ele diz, chegará tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para onde? Para o seu, não, vem cá, olha, eu vou na sua casa. Quantos de vocês receberam essas notícias, essas conversas? Vários. Portanto, fiquem vigiando. Lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, Paulo aqui, né, chorando, não parei de ensinar a cada um de vocês. Quantas vezes eu já subi aqui passando mal? Quando eu não estou aqui, porque há necessidade da minha presença no outro lugar. Eu posso estar sentindo mal, porque eu sou ser humano, às vezes eu passo mal, tenho sintomas no meu corpo, como você tem, mas eu nunca deixei de subir aqui por causa de sintomas. E eu digo a vocês, tem gente que às vezes está doente, eu não vou porque eu estou doente. Irmão,
eu não vou que eu estou passando mal. Todas as vezes quando eu acabar, eu subi aqui passando mal. Quem me conhece já percebia que eu não estava bem. Mas quando terminava o culto, tudo aquilo tinha desaparecido, parecia que eu não tinha sentido. Isso é coisa do Espírito Santo. Eu não estou passando bem, não vou. Aí a pessoa não está passando bem um ano, fica um ano sem estar aqui. E é aqui o corpo todo conectado, que a glória de Deus, a glória da cabeça, que é Cristo, começa a correr no corpo todo. E você e eu somos esse corpo todo, irmão, que recebemos do Papai Deus. Paulo chegou a dizer: a vida de Deus se manifesta no teu corpo. Eu recebo que tu recebas isso, que a vida de Deus se manifesta no teu corpo. Diz amém. Irmão, domingo você não pode ficar de fora, hein? Traga sua família, traga alguém, para a gente continuar sobre o desígnio de Deus. Sábado, nosso culto abençoado dos aniversariantes, mas domingo, a grande celebração da ceia do Senhor, tá bom? Assim disse o Espírito Santo, assim disse o Senhor.